pode nos conduzir até lá. Então, nesta manhã, né, vocês são muito bem-vindos na nossa devocional e nós queremos então compartilhar com vocês, né, um pouquinho mais da palavra do Senhor. Lembrando, queridos, que nós estamos falando do livro de Juízes. Ontem falamos do nascimento de Sansão. E hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o casamento, né, de Sansão, o início ali da vida adulta, pode-se dizer assim. E observe os detalhes que começa já meio turbulento, né, estranho no mínimo, com várias coisas que você pode pontuar assim, puxa, mas por que isso, né? Por que ele agiu dessa forma? Lembrando algumas coisas que Sansão veio de uma mãe que não podia ter filhos, né? Estéril. Tinha uma palavra de Deus que ele deveria não tomar vinho, ele deveria ser separado, nazireu, separado, consagrado. E ser consagrado, gente, o que significa isso? Não é um rótulo. Uma plaquinha, eu sou consagrado. Não, é justamente não se misturar com as coisas. E você vai ver que a primeira coisa que ele faz, não só se misturar, ele quer casar, né? Então, vamos lá, então aqui as escrituras vão nos ensinar. Vamos lá então, diz assim: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Queridos, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: primeiro, né, Sansão vai buscar uma esposa, né? E sendo ele uma pessoa consagrada, uma pessoa separada, uma pessoa, né, com promessa de Deus, milagre de Deus. Agora ele vai buscar esposa, né, conforme o relato da própria mãe. Está no meio dos filisteus. Mas qual é o problema dos filisteus, pastor? Né? Que preconceito é esse? Hoje já ia falar, nossa, que preconceito, né? Então, queridos, agora observe que ela fala: você tem que ir aos filisteus incircuncisos. Talvez essa palavra que seja a mais importante, incircunciso. Por que significa incircunciso? Não tem circuncisão, não tem aliança. É um povo desaliançado. Não tem aliança com Deus. O problema, irmãos, não era a raça, a cor, né? Não, o problema era o fato deles não terem aliança com Deus. Aliança com Deus. Aonde nós caímos? Quando nós nos envolvemos com quem não tem aliança com Deus, tá? Precisamos entender que nós somos chamados e somos separados para ter aliança e caminhar com quem tem aliança. Servir quem não tem aliança. Podemos servir quem não tem aliança. Não quer dizer que vamos desprezar essas pessoas, não tem nada a ver com isso. Na verdade, nós temos que servi-los. Mas quando se trata, nós estamos falando aqui de uma união, né? Que é aquela pessoa que você dorme com ela, você convive com ela, você vai ter filhos com ela, você vai gerar frutos, né? Descendência. Então, quando se trata disso, dessa coisa íntima, dessa coisa familiar, dessa coisa, mesmo assim, de propósito de Deus, tem que ser feito debaixo de aliança. Exatamente. Tá? Então, assim, eu quero que você perceba no decorrer agora do resto da leitura, que observe como você vai perceber várias falhas na educação de Sansão, e que a gente pode atribuir sim aos pais, porque os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Porque você sabe que na cultura, né, de Israel, então alguém com nazireu, com voto nazireu, então alguém consagrado, teria que estar conhecendo as escrituras, por conhecer as escrituras, então não cometer algumas atitudes. Desatinos. E nós vamos ver o que acontece agora. Vamos lá. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor,
que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Olha só, queridos, vamos observar aqui que, então, Sansão, ele não está preocupado muito do que agrada a Deus. Ele quer o que agrada a ele. Os pais, né, então apóstolo fala assim, não tem mulher aqui no meio de nós. Ele fala assim, é dela que me agrada, eu quero o que me agrada. O que me agrada, né? Não é o que agrada a Deus. Então, essa é a palavra ali no texto. Quantas vezes a gente, né, também, né, quer o que agrada a gente, não o que agrada a Deus. E nós somos chamados para agradar a Deus, né? Não para nos agradar. Então, queridos, essa aqui é mais uma lição que eu quero tirar para você deste texto. Depois a gente vê o quê? Fazia parte da lei de Israel, irmãos, que não deveria, se vocês tocassem em algum animal morto, alguma pessoa morta, você ficava impuro, tá? Quanto mais você comer algo ali contaminado, de um corpo impuro, quer dizer, ele tem toda aquela parte bonita, maravilhosa do poder do Espírito Santo que toma ele vence o leão, rasga o leão no meio, uau, glorioso, né? E aqui a gente até tira uma outra lição, né? Como Deus pode usar qualquer pessoa, inclusive aqueles que estão em desobediência e aqueles que estão distantes dele, porque a gente vê que ele estava distante. Sansão estava distante de Deus, ele não estava preocupado em agradar a Deus, mas mesmo assim Deus usa ele. Isso aqui responde, muitas vezes perguntas, pessoas falam, pastor, mas como é que pode, pastor? Eu vejo tal pessoa, Deus usar tanto tal pessoa e depois surge um escândalo daquela pessoa. Irmãos, é só você ler a Bíblia. Sansão. Aqui, ó, Sansão é um exemplo, né? Então, Sansão. Deus usa, Deus é Deus, tá? Agora, isso não significa que aprova o caráter da pessoa, tá? Então, daí o que acontece? Ele vai, além dele comer o mel ali do animal, né, que estava no animal morto, ele leva para os pais. Quer dizer, ele e contamina a sua família, mostrando que total falta de reverência aos ensinos das Escrituras, né? E aos ensinamentos dos seus pais, que cremos que foi passado a eles, tá? Vamos lá, vamos dar sequência ao texto. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvir. Disse ele então, do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão, convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe. Implorou-lhe aos prantos. Você, meu Deus. De manhã é duro, gente. Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que eu deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. No fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Um pouquinho antes de entrar no último. Observe então, queridos, que há o casamento, né? Há a festa, tá? No meio dessa festa, né? O texto não fala que ele bebeu, né? Mas lembra que ele tinha lá o voto que não poderia descer nada do fruto da videira, né? Mas enfim,
há 30 pessoas ali, há um enigma, há um desafio, há disputa, porque sempre houve disputa entre o povo filisteu e Israel, tá? Uma disputa que leva a um nível, tá, tão violento, onde por causa de 30 peças de roupa e linho, né, como foi o que o texto fala, agora então surge toda uma situação aqui, onde ele lança aquele enigma, onde agora o povo chega e ameaça a esposa dele, de matar a esposa, o pai, tocar fogo, enfim. Tá? Essa esposa, irmãos, tenta conseguir ali um mistério, o enigma, não consegue, ele. mas até conseguir, e aqui mostra a força das mulheres. Eu gosto quando às vezes uma esposa chega para mim e fala assim: ai pastor, porque veja, porque o meu esposo não deixa fazer o que ela está fazendo. Não me venha com a história, quando você quer as coisas você consegue. Mulher, gente, mulher tem um poder, já dizia Eva, né? Mulher tem um poder que homem nenhum tem, então não me venha com história, tá? Então assim, queridos, isso é um ponto positivo, não é negativo, viu, gente? Mostrar a força que vocês têm, né, as mulheres aí. Mas ela consegue, e observe que ela foi fiel ao povo dela. Ela não foi fiel ao marido dela, pastor. Ela foi fiel ao povo. Então você veja que a aliança dela não era com Sansão, ainda era com o povo dela. Ah, não, mas ela teve medo de morrer e do pai morrer. Mas, espera lá, é a mesma coisa nós hoje, nós temos medo do diabo. Então nós não vamos ter aliança com Deus, que é o noivo. Tem muita gente que fala assim: ah, mas é porque senão, veja bem, né? O mundo é assim mesmo, se eu não fizer algumas concessões, né? Quer dizer, você está com medo do mundo, está com medo das coisas do mundo, não tem como ser casado com Jesus. Então, assim, é uma coisa que você tem que parar e refletir, que eu preciso parar e refletir, que nós precisamos parar e refletir, ok? E assim ela consegue, né, o enigma, e vamos ver o que acontece. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Gente, que tragédia. Tipo assim, tudo bem, então agora ele perdeu a aposta, né? Ele tem que pagar, né? Ele tem que pagar a dívida e ele paga. Como é que ele paga? Ele paga tirando a vida de 30 filisteus e pega as roupas e entrega agora. Então, só que imagina, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Se aquilo já tinha trazido um problema, imagina agora o problema que isso vai trazer, tá? Não só para Sansão, mas para sua família e para todo o povo de Israel. E também, né, ao fazer isso, é claro, ele ficou extremamente chateado, aborrecido com a sua esposa, tá? Ela é dada ao amigo dele, que acompanhava ele no casamento, pelo próprio pai, né? Você vai ver amanhã nos demais capítulos o que acontece, né? Coisa pior. Nossa, gente, é coisa terrível. Mas enfim, tudo porque foi ter envolvimento com quem não tinha circuncisão, com quem não tinha aliança. Volto a dizer, irmãos, nós não temos que sair deste mundo. Jesus falou: vocês não têm que sair deste mundo, vocês não têm que abandonar as pessoas, mas você não pode ter, né, aliança com quem não tem aliança. Quem não tem aliança, a gente precisa ir até essas pessoas, promover o reino na vida delas, para que elas possam reconhecer Deus e fazer aliança com Deus, e aí fazer parte do povo de Deus, mas não nós nos associarmos a eles, tá? E foi exatamente o que a derrota de Sansão e o que foi provocado aqui. Eu sei que tem alguns versículos que falam assim: desculpa, mal eles sabiam que Deus, né, que Deus meio que estava consciente disso. Entenda uma coisa, irmãos, não é Deus que promove isso, tá? Deus, ele sempre tem para nós os caminhos bons, prontos, mas isso não significa que ele não use também as nossas más escolhas. Isso porque o projeto de Deus vai acontecer de uma forma ou de outra, seja com as suas boas escolhas ou más escolhas. Aquilo que Deus designou vai acontecer. Não significa que Deus aprova aquele modo operante. Agora, poderia ser mais fácil. Poderia ter sido tudo diferente. Muito mais fácil. Tudo diferente. Começando lá atrás, né? Em Josué, que nós já estudamos, se eles tivessem feito o que era para fazer quando foram conquistantes. Não era necessário sofrerem dessa forma. Nada disso tinha acontecido. Deus nunca quis que o povo sofresse. E lembrando que aqui, eles estavam 40 anos, tá, sob o domínio dos filisteus, aqui nessa época. 40 anos já estavam. É isso aí, gente, né? É isso, pastor. Glória a Deus, né? Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, né? E vamos aqui, rapidamente aqui, dar um oizinho. Ajuda aqui, pastor, que eu não vou colocar o óculos não para enxergar, então. Bom. Pastor. Regina, a Tânia Ferreira, Josiane, o Amilcar. Fala em espanhol, bendiciones. Aí, Xela. Ixi. Um pouquinho, gente. Daniele. Ruth Zimanski. Adriano Gomes.
Ah, você está conseguindo ler. Esse- Juliana Siqueira, irmão Renier, irmã Maria, minha sogra, dona Neide, Vera Kramer, já falei, né? Não? Não, acho que não. Silvia do Alex. Nelson, como é que você tá, Nelson? Nelson. Melhorou? Oramos por Estamos você. aqui orando firme, Nelson. Né? Nós somos um, lembra disso. A Babi, Nossa, Babi. Cléo de Godoy. Vamos ver. Tainá Guedes. Opa. Sadir. Isso. Tomando um café, Sadir? Isso aí, vamos ver aqui. A gente vai passando aqui para ver, gente. Aqui já... Miriam Araújo já foi? A Miriam. É, Maria da Silva. A Isis. a Marli. Tânia. É isso aí, gente. É esse daí, gente. Deus abençoe vocês, um grande Isso. abraço. Eu aprendi, gente, essa semana algo que eu achei muito interessante, que a gente possa fazer uma oração. Sim, que nesse dia, Senhor, as nossas vontades coincidam, mas se elas não coincidirem, que a sua prevaleça. Amém, que Né? assim seja. Que assim seja. Amém? Amém. Beijo no coração.